Por que eu acredito que a ressurreição ocorreu? Bem, há muitas razões. Primeiro de tudo, ressurreições são possíveis. Por quê? Porque o maior milagre da Bíblia já ocorreu, a criação do universo a partir do nada. Temos boas evidências científicas e filosóficas de que o primeiro versículo da Bíblia é verdadeiro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se esse versículo é verdadeiro, todo outro versículo é pelo menos possível. Agora, que evidência temos de que os documentos do Novo Testamento estão dizendo a verdade? Para lembrar das coisas, gosto de aliterá-las. Então, há 6 linhas de evidência que começam todas com a letra E, que ajudarão você a memorizá-las. Primeiro de tudo, temos o testemunho inicial. A maioria, se não todos, os documentos do Novo Testamento foram escritos antes de 70 d.C. Segundo, temos testemunho ocular. Há mais de 140 detalhes apenas na segunda metade do livro de Atos e no Evangelho de João, que conhecemos como detalhes de testemunhas oculares, que somente uma testemunha ocular poderia saber. Terceiro, além de testemunhas oculares iniciais, temos detalhes embaraçosos. Você vai pensar, o que são detalhes embaraçosos? Se há algo no texto que é embaraçoso para o autor ou autores, provavelmente é verdade. Por quê? Porque as pessoas não gostam de inventar detalhes embaraçosos sobre si mesmas. Elas preferem escondê-los. Considere um detalhe embaraçoso em particular. A crucificação, os discípulos fugiram enquanto as mulheres foram as corajosas. Agora, quem escreveu os documentos do Novo Testamento? Homens. Agora, que homem vai admitir que estava se escondendo com medo dos judeus porque as mulheres foram e descobriram o túmulo vazio? Ninguém faria isso. De fato, se estivessem inventando a história, diriam que marcharam diretamente até lá e removeram aquela guarda romana de elite do caminho. E então viram Jesus, que os parabenizou por sua grande fé. E então foram e confortaram as mulheres tremendo. Eles não inventariam o fato de que eram covardes. Esta não é uma história inventada. Existem vários outros detalhes também que são embaraçosos, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Quarto, temos o testemunho excruciante. Aquela palavra excruciante significa por causa da crucificação, que é o argumento que diz que esses homens que estavam em posição de saber se Jesus havia ressuscitado dos mortos, morreram violentamente quando poderiam ter se salvo simplesmente dizendo, não, isso nunca aconteceu. Eles eram vidas excruciantes. Esses judeus que pensavam ser o povo escolhido de Deus, por que fariam isso a menos que Jesus tivesse ressuscitado dos mortos? Eles não tinham motivo para fazer isso. Além disso, número 5, temos o testemunho esperado. O que isso significa é que há profecias do Antigo Testamento que profetizam sobre a vinda de um Messias. E se eu tivesse apenas uma profecia do Antigo Testamento para fundamentar meu argumento, seria Isaías capítulo 53. Se você nunca leu Isaías 53, leia, você verá. É uma descrição incrível do que Jesus fez por nós, porém foi escrito 700 anos antes. E sabemos que é anterior a Cristo porque é o maior dos manuscritos do Mar Morto com 24 pés de comprimento. Então temos o testemunho esperado. E finalmente temos testemunho extra-bíblico. Existem 10 fontes antigas não cristãs dentro de 150 anos da vida de Jesus, que mencionam Jesus e os apóstolos de maneira muito breve. E eles dizem a mesma história básica que os documentos do Novo Testamento dizem. Que seus discípulos acreditaram que Jesus ressuscitou dos mortos e eles acreditaram que ele era Deus e estavam dispostos a morrer por suas crenças. Agora, como isso poderia ser inventado quando até mesmo escritores não cristãos admitem que os discípulos acreditavam em tudo isso? Não tenho fé suficiente para acreditar que os documentos do Novo Testamento não estão nos contando a verdade básica sobre Jesus. Ele realmente ressuscitou dentre os mortos pelos meus pecados e pelos seus.